psicopato. Primeiramente, o que é o transtorno de estresse pós-traumático, também conhecido como TEPT, ou no imaginário popular conhecido também como PTSD, que é sua sigla em inglês para Post-Traumatic Stress Disorder. O TEPT, como eu vou estar abreviando durante o vídeo, para facilitar, é um transtorno relativamente recente, datado clinicamente da década de 40 do século XX. Pode-se dizer que ainda estamos em descobertas referentes a essa doença, principalmente referente à população civil, que inclusive vai fazer parte do seu histórico, como eu vou explicar mais para frente nessa análise. Sendo popularmente conhecida como uma doença de guerra e tendo se originária como uma doença de guerra, ela é conhecida muito pelas suas ocasiões em ex-soldados e veteranos de batalhas. Porém, a gente aprende que, na verdade, ele afeta muito mais pessoas para diferentes tipos de traumas. Esses traumas, eles não são apenas traumas de violência, mas também são traumas de violência sexual, traumas de abuso na infância e muitas outras coisas, que geram diversos sintomas no paciente, não apenas questões de revivência, mas também muitas comorbidades com outras doenças psiquiátricas. Então, mais pra frente, quando eu falar apenas sobre diagnósticos clínicos, eu vou falar um pouco sobre quais são esses traumas e como eles são analisados, por doutores e como eles são perceptíveis para as pessoas à volta também, e quais são os tratamentos em volta dessa doença. Mas sem perder tempo, vamos para A origem histórica do transtorno de estresse pós-traumático, ela vem nos períodos pós-guerras. Primeiramente, ela foi dita por Abraham Carner, um psicanalista que, ao analisar Freud, ele publica em 1941 um livro chamado Sobre as Neuroses Traumáticas de Guerra, que pode ser considerado por muitas pessoas especialistas na área como uma obra que viria a definir pelo resto do século XX o que seria o TEPT, ou transtorno de estresse pós-traumático. É ele quem, pela primeira vez, nota entre muitos achados clínicos os pacientes que sofriam de neuroses traumáticas dos seus eventos de guerra, tanto da primeira quanto na segunda. Em 1941, nós já víamos um período de aproximadamente 2 anos de batalhas na Europa da Segunda Guerra Mundial. Apesar da origem dos estudos se dar na década de 40, durante os períodos de guerra, não foi até 1980 que o transtorno de estresse pós-traumático ele foi repassado para a população civil. O TEPT só surgiu como um transtorno de fato na década de 80, com a introdução do DSM-3. Sendo adicionado ao manual diagnóstico, facilitou muito para que psiquiatras e psicólogos tivessem acesso a como analisar esse tipo de comportamento dentro da população civil, coisa que até então ocorria, porém não era necessariamente colocada como uma própria categoria de doença, era tratado como outros tipos de transtornos que tinham sintomas semelhantes. Graças à introdução ao DSM-3, a gente teve uma nova forma de... Segundo o DSM-5, os critérios clínicos para o diagnóstico do TEPT são sintomas de intrusão, pelo menos um dos seguintes: memórias recorrentes, involuntárias, intrusivas ou perturbadoras do evento, sonhos perturbadores recorrentes do evento, agir ou sentir como se o evento estivesse acontecendo novamente, a tal da revivência, sentir sofrimento psicológico ou fisiológico intenso ao lembrar do ocorrido. Sintomas de esquivas, pelo menos um dos seguintes também: evitar pensamentos, sentimentos ou memórias associadas ao evento, evitar atividades, locais, conversas ou pessoas que desencadeiam memórias do evento. Efeitos negativos sobre a cognição e o humor, pelo menos 2 dos seguintes: perda de memória para partes significativas do evento, amnésia dissociativa, convicções ou expectativas negativas persistentes e exageradas sobre si mesmos, outros ou o mundo, pensamentos distorcidos persistentes sobre a causa ou consequência do trauma que leva a culpar a si mesmo ou outros, estado emocional negativo persistente, por exemplo, medo, horror, raiva, culpa, vergonha, a diminuição acentuada do interesse ou participação em atividades significativas, sensação de distanciamento ou estranhamento em relação a outras pessoas e incapacidade persistente de experimentar emoções positivas, como a felicidade, satisfação e sentimentos amorosos. E por último, a reatividade e excitação alteradas, pelo menos 2 dos casos seguintes: dificuldades para dormir, irritabilidade ou explosões exacerbadas, comportamento imprudente ou autodestrutivo, problemas de concentração, maior resposta de sobressalto e hipervigilância.
Além disso, as manifestações também devem causar um sofrimento significativo ou prejudicar significativamente o funcionamento social ou ocupacional, e não serem atribuíveis aos efeitos fisiológicos de uma substância ou de uma outra doença, ou seja, não devem ser ligado a algum uso de medicamento ou alguma comorbidade. É referente ao próprio evento que gerou o trauma. Agora já sabemos quais são os fatores que afetam o diagnóstico, é importante saber para o paciente como é feito. Basicamente, os tratamentos para o TEPT são psicoterapia, tanto individual quanto em grupo, e também tratamento farmacológico. Caso você sinta que tenha necessidade ou tenha algum desses sintomas que foram descritos anteriormente, recomendo visitar um psicólogo ou um psiquiatra para que eles possam profissionalmente fazer essa análise para você. A gente sempre acha que o autodiagnóstico vai ser a melhor escolha, porém, existem profissionais que podem estar nos auxiliando a resolver esse tipo de problema, esse tipo de doença. Esse é um pequeno resumo sobre o que é o TEPT. Na verdade, ele engloba muito coisas além, né? As comorbidades com ele são muitas e que transforma o TEPT em algo singular, diferente de outras doenças de cunho semelhante, né? São coisas que daria para fazer um vídeo somente sobre eles. Caso vocês queiram saber mais, é possível fazer outro vídeo somente sobre esse assunto. Mas por hoje é isso. E eu vou aproveitar o final do vídeo para fazer meu jabá. Compartilhe o vídeo, dá like, mostra pros amigos, comentários são bem-vindos. O apoio de vocês que faz com que mais vídeos como esse sejam feitos. Valeu!